Bom, boa tarde a todos, queridos irmãos. Boa tarde ao nosso irmão Felipe e a sua esposa Fabiana. Eles estão aqui em conjunto para estarem conosco. Eu estou começando um pouquinho antes, porque a gente tem ultrapassado muitos horários, então vamos voltar à disciplina, né? E o nosso irmão Felipe, né, vai trazer para a gente os conhecimentos que ele tem da área de atendimento fraterno para nós, tá? O combinado com ele é que nós façamos as nossas perguntas pelo chat e ele, nos 10 minutos finais, que vai ser de 17h45 a 17h55, em que ele vai ter encerrado com uma linda oração o nosso estudo, né, para a gente ter 5 minutos de folga aí, de silêncio, de paz, de tranquilidade, para se preparar para o nosso segundo tempo, ok? Então, as principais regras são essas, né, Felipe? Alguma coisa a colocar, meu irmão? Tranquilo. Quer se apresentar em 3 minutos? Me apresento sim. Sou Felipe, eu fui voluntário do CVV, né? Trabalhei com a Graça lá no CVV, atendi no posto da UERJ e no posto centro. Muito baixo. Tá baixo o som? Tá baixo? Para mim tá bom. Consegue auditar mais um pouquinho? Para mim, deixa eu ver aqui. Acho que tá no último aqui para mim. Então, engrossa a voz, Felipe, e fala mais alto. Eu falo um pouco mais alto. Pode ser. Tá ok. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu fui voluntário do CVV, atendi no posto UERJ, né? E no posto centro da cidade, que funciona 24 horas. Eu trabalho com capelania, sou capelão evangélico, trabalho nos cemitérios da cidade do Rio de Janeiro, coordeno a missão aos enlutados pela Convenção Batista Carioca. Atuo na capelania nos cemitérios desde 2014, né? Comecei lá como voluntário. Em 2015, aí implantei um trabalho de capelania no Caju, no São Francisco Xavier. Em 2017, quando eu concluí meu seminário teológico, eu fiz uma releitura, né, da abordagem que o CVV faz através do Carl Roger, né? Fiz uma releitura com a logoterapia do Viktor Frankl, que é a terapia do sentido, né, ou do ressignificado do sofrimento. Eu estudo logoterapia, estudo suicidologia, atuo na missão Os Enlutados, dou palestras em escolas públicas, escolas também particulares, dou palestra também na Marinha do Brasil sobre prevenção ao suicídio. Tive depressão em 2019, passei por um quadro depressivo também, então conheço por experiência também o outro lado, né? O lado daqueles que sofrem, que também necessitam de colo, e espero conseguir edificar a vida de vocês aí através da nossa fala hoje, através dessa palestra, né, sobre atendimento / acolhimento fraterno Muito virtual. baixo. Penso que é esse senhor, porque eu estou ouvindo... Vamos tentar aumentar, tá? E agora vamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, Pai, te damos, amado Mestre Jesus, queridos amigos, guias espirituais, que sejamos todos envolvidos pela tua energia de paz e de amor, Senhor Jesus, amado Mestre de todas as horas, de todos os momentos. Enviai os teus mensageiros celestes, a fim de que cada um de nós, em cada residência, possa, nesse instante, contar com a tua misericórdia, com a tua providência e com a tua proteção, Senhor. Abençoa especialmente o nosso irmão Felipe, que vai fazer uso da palavra, para que ele possa ser abundantemente inspirado, a fim de que possa trazer o melhor dos seus conhecimentos para enriquecer os nossos patrimônios espirituais. E assim, queridos amigos, em vosso nome, em nome de nosso Mestre Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, é que pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus.
A palavra é sua, Felipe. Obrigado. Então, queridos, eu quero agradecer desde já, tá, ao Paulo César, a Graça também, que foi nosso contato aí com o Paulo César, agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade de podermos falar, né, falar sobre um tema relevante. Espero conseguir comunicar aquilo que está proposto no meu coração, né, com clareza, no tempo devido, né, sem esgotar o assunto, é claro, que é um assunto bem denso, mas tentando pontuar com o mínimo possível, né, e o máximo possível que eu assim conseguir. Eu preparei alguns slides, e aí se você, na sua telinha, você ampliar, você clicar, você consegue ampliar esses slides para você ver eles, né? São 20 slides para a gente trabalhar, alguns são bem interativos, outros são apenas algumas falas que vão nos ajudar a entender esse tema, né? Então, o tema é atendimento/acolhimento fraterno virtual. E é um tema onde a gente vai tentar explicar um pouco a respeito desse mundo virtual, né? Mas mais falando a respeito do contexto social. Vamos esclarecer um pouco como que nós conseguimos ser fraternos, né, com as pessoas, com os indivíduos, com o nosso próximo, para tentar apresentar acolhimento, né, e atendimento, né, que para mim são questões bem diferentes, né? Eu trabalhei por muito tempo, por 9 anos no SPC, né? Então eu prestava atendimento a pessoas que necessitavam verificar sua vida financeira, vamos dizer assim, né? Ou sua vida junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas também atendia pessoas que passavam por estelionato, por assalto, né? E às vezes chegavam muito vulneráveis. Então, atendimento é muito aquilo que eu vou prestar como serviço, né? O acolhimento já é uma questão de colo, né? Tem uma psicóloga chamada Priscila, que ela fala que quando a gente escuta o nosso próximo, a gente está hospedando ele dentro do nosso coração, né? Está dando colo para ele, fazendo dele um hóspede dentro de mim. E a importância dessa postura, né, fraternal, ou desse engajamento de nós conseguirmos nos aproximar do nosso próximo, do nosso semelhante, dos nossos irmãos, nossos familiares, amigos, parentes, né, de uma forma bem humana, né, para que as pessoas possam se sentir à vontade também para serem pessoas, serem humanas também conosco, né? E o desafio para mim mais complexo é a questão da geração que eu gosto de chamar de geração like, né? Eu chamo de geração like porque é a geração virtual. É uma geração que está adoecendo e adoecida, né? Por causa de uma ferramenta que tem como proposta nos transmitir informação, que é o mundo virtual, tem como propósito aproximar quem está longe, mas que, como é dito, né, por alguns, afasta quem está perto. É uma geração que adoece porque é uma geração que tem como compulsão obter like, né? É uma geração que tem como vício, a minha visão, né? Ser reconhecida socialmente, é o que o Adley, psicólogo, vai dizer, né? Que é essa busca por poder, né? Ou por reconhecimento social que as pessoas têm, e que nesse mundo virtual há uma confusão entre realidade e virtualidade, né? No meu ponto de vista, as pessoas adoecem porque não conseguem diferenciar o mundo real do mundo virtual. Uma ferramenta tão boa para nós utilizarmos, que é a questão da tecnologia, da informatização, mas que, infelizmente, algumas pessoas acabam adoecendo por não saberem fazer essa diferenciação, né? E eu chamo de geração like, né? Eu falo que hoje em dia as pessoas confundem oração com colocar a mãozinha, né? Eu lembro uma vez conversando com um rapaz, esse rapaz falou que estava triste porque ele partilhou um pedido de oração para uma pessoa e essa pessoa não colocou a mãozinha para ele, né? Dizendo que estava orando. Eu perguntei para ele, mas você queria que a pessoa orasse ou você queria que a pessoa colocasse ali a mãozinha no seu WhatsApp? Ele falou, não, eu queria que a pessoa orasse. Eu falei, então, o fato dela não ter colocado a mãozinha não quer dizer que ela não orou, né? Então, acho que o que você mais desejava era a atenção e não a oração da pessoa. Então, esse é o nosso desafio da geração like. E aí, dentro do contexto mais
mundial, a gente é falado sobre a questão da transição do mundo VUCA para o mundo BANI, né? O que é o mundo VUCA? O mundo VUCA é falado que após a Segunda Guerra Mundial, né, a gente passa pela Guerra Fria, né? Que é aquele período, um período de apreensão, né, das nações, né? Como se fosse um silêncio preocupante, né? Quando a qualquer momento pode estourar uma terceira guerra, e aí vem a Guerra Fria. E após essa Guerra Fria, é feita uma leitura de uma sociedade chamada mundo VUCA, que é um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo. Ou seja, esse contexto social ainda, né, difícil de se discernir, né? E hoje em dia já é falado sobre a questão da transição do mundo VUCA para o mundo BANI, né, principalmente após a pandemia. Esse mundo BANI é um mundo onde é dito, né, que é um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo não linear e é um mundo incompreensível. É difícil de fazer a leitura desse novo universo, né, onde nós vivemos, onde nós existimos, né, e aqui estamos para cumprir nossa missão, nossa vocação, nosso propósito. Então, dentro dessa primeira proposta, eu queria fazer uma citação e citar o Bauman, né, que é o sociólogo, e ele vai falar, né, escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza. Ou seja, o sociólogo Bauman vai falar sobre esse contexto líquido, né, das relações, ou amor líquido, onde as coisas escorrem pelas suas mãos, né, onde parece que não tem forma, né, a existência, o viver, o ser, né, como indivíduo. E eu vou falar bem pontuar, melhor dizendo, três características dessa modernidade líquida, né. A primeira é uma dignidade descartável, né. O ser humano é visto como simplesmente uma coisa. O ser humano é descartável, né? É descartável a dignidade, é algo que você pode descartar da sua existência, da sua vida. Essa é a questão de algo que escorre pelas nossas mãos, né? Ou seja, o que tem escorrido pelas mãos como uma água, né? A dignidade, né? Uma outra característica é que os valores são negociáveis. Então, o que mais que tem escorrido pelas mãos, né, das pessoas, das famílias, da sociedade? Os valores. Então, os valores se tornam algo que são negociáveis nessa geração que eu chamo de geração like, né, nessa modernidade líquida. As pessoas negociam seus valores, negociam aquilo que tem como certo, o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, então parece que a gente realmente não está conseguindo mais compreender nada. E uma terceira coisa, ou característica, são os relacionamentos superficiais, né? Onde as relações se tornaram algo próximo e distante, né? Quanto mais próximo, mais distante nós somos. Hoje em dia, o se assentar à mesa para tomar café, para almoçar, né? Tem um companheiro a mais, que é o celular, antigamente era a televisão, né? Hoje em dia é muito mais o smartphone. É um mundo que está em suas mãos e a relação que deveria ser mais próxima, que é a relação do indivíduo que está perto de você, é a relação mais distante. E aí eu vou citar agora uma outra situação de um rapaz, certa vez, que ele perdeu seu amigo, né, por suicídio. E esse rapaz, ele compartilhou que no dia anterior ao suicídio, seu amigo estava na praia com ele e falou que estava pensando em cometer suicídio. Enquanto seu amigo falava, ele falou que estava interagindo nas redes sociais com milhões de pessoas e não emprestou atenção e tempo para o seu amigo, né? Esses são os relacionamentos superficiais que nós vivenciamos. E hoje em dia, já é até falado dessa transição da modernidade líquida para a era gasosa, né? Ou seja, uma modernidade líquida, né, onde as coisas escorrem pelas suas mãos, para uma era gasosa. E essa era gasosa, os relacionamentos, eles evaporam, né? Ou seja, as relações, elas simplesmente evaporam, né? Ou seja, são coisas que somem, né? E a gente não consegue enxergar bem. Eu vou citar uma frase de Flávia Prando, né?
que ela disse: nós tínhamos a percepção de que os relacionamentos, ideias e instituições escorriam entre os nossos dedos, incapazes de manter sua forma frente à fragilidade moderna, passamos a ter a nítida sensação de que elas podem evaporar, feito gás. E, sinceramente, isto não cheira nada bem. Então, hoje em dia as relações evaporam, né? Hoje em dia, aquilo que era constante não é mais, né? E hoje em dia as convicções é não ter convicção nenhuma, né? Esse é o contexto virtual, tá? É um contexto que a gente vivencia do ideal e do real, né? Uma confusão quanto a isso. E aí eu chamo de sociedade suicida, tá? Eu penso mesmo na primeira pessoa, e essa imagem que eu compartilho com vocês é a imagem de uma série da Netflix, né? Que foi uma série onde, no meu ponto de vista, eles fizeram uma crítica sobre a questão de uma sociedade suicida, realmente, né? Que é a sociedade do desamparo, que agora eu esqueci quem foi o pensador que falou sobre isso, mas para mim é uma sociedade suicida, né? Onde eles tiveram até uma censura da Organização Mundial da Saúde concernente à cena de suicídio, né, da Hannah, né, as 13 razões ou 13 porquês, onde ela vai tentando culpabilizar outras pessoas a respeito do ato suicida que ela teve, né. A série, ela quebra diversos princípios de prevenção ao suicídio, né. Um deles, no meu ponto de vista, é a questão de que o suicídio é uma morte evitável. Eu cheguei a conversar, melhor dizendo, com um rapaz no contexto cemiterial, que o rapaz falou que ele chegou a se apaixonar pela Hannah assistindo a série. Ele estava tão vulnerável emocionalmente que ele se apaixona pela Hannah, só que ele descobriu que a Hannah já começa a série morta, né? E aí ele falou que ele potencializou o sofrimento dele concernente a isso. Então, olhar, claro, de uma comunicação crítica para nós pensarmos como sociedade, como pessoas, que é uma sociedade onde o suicídio é potencializado por causa desse distanciamento das relações, mas é uma série que quebra diversos princípios sobre prevenção ao suicídio, né? Onde pessoas em sofrimento elas podem aumentar, né, a dor e gerar dor sobre dor ou acabar aprofundando um sofrimento. Então, assim, essa série ela se encontra no contexto dos nossos jovens e adolescentes, tá? Eles conversam sobre isso e muitas vezes os pais eles não percebem, né, essa questão, né? As informações da Organização Mundial da Saúde, né, é que a cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo, a cada 45 minutos aqui no Brasil ocorre uma morte por suicídio. O Brasil é o 8º país no ranking mundial devido à mortalidade por suicídio. O Brasil é o primeiro no ranking mundial devido à ansiedade, é o país mais ansioso do mundo, é o primeiro na América Latina devido à depressão, é o país mais depressivo da América Latina, né? Então, há uma necessidade de políticas públicas, claro, referente a esse aumento das demandas psíquicas, né? Mas também da demanda suicídio, mas também há uma necessidade para que hajam ações, né? Diante de diversas frentes da sociedade, seja como um trabalho de uma ONG humanitária como o CVV, né, através do voluntariado, seja através de ações religiosas, né, onde suicidólogos eles entendem que o ter uma religião é também um fator preventivo, tá, de proteção para a questão da ideia suicida. Tem um livro chamado Por que Policiais se Matam, né, aqui no nosso contexto da PM aqui no Rio de Janeiro, que fala também sobre essa questão da importância. O próprio Durkheim, né, o sociólogo, ele fala da questão da prevenção como algo doméstico, ou seja, a família como um fator preventivo, mas também da religião também como algo também de prevenção, né? É claro que, infelizmente, tá, há alguns contextos de interação social, seja religiosa ou seja familiar, são contextos tóxicos, tá? E aí, ao invés de agirem de forma preventiva, agem muitas vezes, infelizmente, né, potencializando o sofrimento psíquico do indivíduo, né, ou o sofrimento da alma do ser humano. E aí, eu vou falar sobre as crises existenciais, né? É o que o Viktor Frankl, né? O Frankl, ele foi discípulo do Freud e do Adler, né?
O Freud falava que o que impulsiona o ser humano para a vida é o desejo por prazer, né? O Adler falava que esse desejo por poder. O Viktor Frankl, ele vai falar que é a busca por sentido, ou por significado, que é a logoterapia, a terapia do sentido. O Frankl, ele projetou a logoterapia antes da Segunda Guerra Mundial, porém o Frankl, como judeu, ele acabou atravessando, né, 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e ele fala que ele validou a logoterapia no contexto da Segunda Guerra Mundial. E o Frankl, ele fala que cada época tem uma neurose, e a neurose, né, da pós-modernidade ou da modernidade, ele chama de neurose noogênica, que é a neurose de sentido, né, é o vazio existencial, ou as crises existenciais. E falando dessa questão de crises existenciais, existem 4 tipos, né, de circunstâncias ou de situações ou de demandas ou de vivências que podem gerar, né, a potencialização dessas crises existenciais. A primeira é a crise circunstancial. São circunstâncias inesperadas na vida de um indivíduo que acabam fazendo com que essa neurose noogênica, né, ou essa falta de sentido, acabe se potencializando, ou seja, são situações inesperadas, é um luto, é um desemprego, né? É o rompimento de um relacionamento, é o divórcio, é a traição, é a falência de uma empresa, é algo que você não espera, é uma tragédia que pode acontecer, né? Uma situação, uma circunstância inesperada. A segunda, a gente chama de crise de desenvolvimento, né? É aquilo que faz parte, né, vamos dizer assim, de forma natural da vida, vamos dizer, o indivíduo vai se casar ou aquele casal vai ter um filho e existe uma crise de desenvolvimento, ou seja, é algo que acontece, né? Crise para o contexto oriental, eles chamam de oportunidade, né? Mas a palavra crise vem muito mais de separação, de separar a ação. Mas então, a questão da crise de desenvolvimento é o indivíduo que se casa e a partir daquele momento ele vai assumir o papel de provedor de um lar. Ou é a mulher que acaba assumindo o papel materno, né? Seja por uma questão de gerar biologicamente ou por assumir a adoção, né, de uma criança, e essa mulher vai passar por uma crise de desenvolvimento porque ela vai ter que mudar a sua agenda de vida em prol de algo ou de um desejo ou de um desenvolvimento para a vida. A terceira crise é chamada de crises de estruturas ou estruturais, né? É a questão da pessoa, que essa pessoa ela tem comportamentos repetitivos. Vamos pensar no indivíduo, que esse indivíduo está no seu 4º emprego e nos 4 empregos ele teve problema com o seu superior, né? Ou seja, não é o outro, é porque essa pessoa, este sujeito, tem dificuldade com a questão da submissão. Então, ela tem, ou ele tem uma crise na sua estrutura interna. São as crises de estrutura, são os comportamentos repetitivos. E a 4ª crise é a crise de desvalia, né? E essa leitura desses 4 tipos de crise é uma leitura de Juan Maldonado, né? E essa crise de desvalia é a situação que faz com que a pessoa fique dependente de algum tipo de cuidado específico ou dependente do outro. Passou uma reportagem certa vez no Hoje em Dia de uma jovem que ela tem um suicídio impulsivo, como a gente fala, né? A pessoa ela nunca pensou em suicídio, mas por uma demanda ali, né, ela se sente pressionada e acaba pulando, se eu não me engano, do 15º ou do 17º andar do seu apartamento. Graças a Deus ela não vem a falecer, não vem a óbito, porém ela fica tetraplégica. E naquela reportagem é dito que a partir daquele momento, para ela fazer algo simples, vamos dizer assim, na vida, que é isso aqui, né, beber um copo d'água, como eu estou fazendo aqui, ela precisa da ajuda dos pais, né, e ela só, a partir daquele momento, só vai beber água de canudinho, ou seja, ela fica dependente dos cuidados de outrem. É o que nós chamamos de crise de desvalia. E aí, queridos, Karina Fukumutsu, né, ela tem uma pós-graduação em suicidologia. Ela fala que ela tem uma leitura importante que eu gosto de fazer, né, que ela fala que você cuidar de alguém com demanda suicida é você extrair flor de pedra, né? É de alguém que tá rígido, né? E os sentimentos da pessoa que passa por ideação suicida é a ambivalência, a rigidez e a impulsividade, né? São sentimentos recorrentes. E você precisa extrair flor de pedra, ajudar aquela pessoa a enxergar esperança, né? E ela vai chamar o suicídio como um processo de morrência, né? É um processo de morrência. E aí eu gosto de citar os degraus da ideação suicida, né? E quais são os degraus da ideação suicida? O primeiro degrau, eu falo que é como se a vida não faz mais sentido continuar vivendo, né? Não faz mais sentido continuar vivendo.
Ou seja, perde-se o sentido de viver. No livro O Mito de Sísifo, de Alberto Camus, ou Alberto Camus, né? Ele vai falar sobre o absurdo revoltante. É um ser humano que chega diante do cosmo ou da vida e ele indaga, né? Por que que eu existo? Só que o cosmo, ele fica em silêncio, ele não responde por que que você existe. E aí o ser humano se sente rejeitado pela vida. A proposta do Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido é que nós temos a tendência de correr atrás da felicidade e a felicidade corre de nós. Só que quando eu decido viver o sentido, o propósito, a proposta para a minha vida, automaticamente a felicidade, ela fica muito feliz de participar da minha existência. Então ela corre atrás de mim. Ela, de forma desesperada, decide estar na minha vida. Por quê? Porque quando eu vivo o sentido, a proposta, o propósito, a missão da minha vida, automaticamente eu sou um indivíduo feliz. Então, assim, eu não preciso correr atrás da felicidade. A felicidade decide participar da minha existência. Então, ele vai propor que eu não tenho que perguntar por que que eu existo, mas é, na verdade, a vida que pergunta para mim para que você existe. Eu não sou um reagente na vida. Eu sou um agente dentro da vida, ou seja, eu tenho a liberdade para escolher, para decidir, para responder para a vida para que eu existo. O segundo degrau, quando a pessoa não consegue, ela se sente rejeitada pela vida, é o degrau dela começar a enamorar com o morrer, ela começa a flertar com a morte, né? Ela começa a ter o que alguns chamam de suicídio inconsciente, né? Ela começa a querer se relacionar com o morrer, ela começa a querer se aproximar da morte. E eu já conversei com pessoas, uma vez conversei com um policial, que ele falou que ele não tinha coragem de dar um tiro na cabeça, mas ele tinha coragem de entrar numa comunidade com 2 armas na mão para os caras matarem ele. Uma vez eu conversei com um motorista de Uber, que antes de ser motorista de Uber era motorista de ônibus, e falou que por 3 vezes tacou o ônibus no poste porque ele queria morrer, ele queria se aproximar da morte. Uma vez eu conversei com um pai que estava a 150 por hora no seu carro na Avenida Brasil, porque ele tinha descobrido a traição da esposa e queria morrer. E outra vez eu conversei com um pai que tinha também ficou sabendo de uma doença terminal do filho e decidiu atravessar a Presidente Vargas para ser atropelado. Ou seja, a pessoa começa a namorar com a morte. O terceiro degrau da ideia suicida, a pessoa decide se casar com a morte, né? Ela toma a decisão de assumir um casamento com o morrer, com a morte. Já que a vida me rejeitou, já que eu estou flertando com a morte, eu decido me casar com ela. Então a pessoa decide se casar com a morte. O quarto degrau, a pessoa começa a idealizar o enlace conjugal. A pessoa começa a trabalhar o método do falecimento. Aqui no Brasil, mulheres tentam mais o suicídio, né? Na verdade, na questão de suicidologia, porém homens morrem mais por suicídio porque homens usam meios mais letais, né? E acabam morrendo mais por suicídio. Essa questão da idealização desse enlace conjugal, né? A pessoa começa a olhar de forma romântica a morte. E aí eu abro um parênteses aqui para falar de uma palestra que eu participei como ouvinte certa vez, né? Foi no INCA, ali na Cruz Vermelha, e o tema da palestra era: a morte é uma festa? Eu fui ouvir 4 palestrantes, né, de 4 religiões diferentes. Eu ouvi um candomblessista, uma candomblessista, ouvi um messiânico, ouvi um espírita e ouvi um islâmico. E no meu ponto de vista, tá, os 4 romantizaram a morte, falaram que a morte é algo legal, é algo bonito. Eles viram a morte como se a morte fosse o carnaval, uma festa, né? Ou fogos de Réveillon do final do ano. Ao final, quando foi aberto para as perguntas, eu fiz uma pergunta para os 4. Eu falei, vocês falaram a respeito da morte, para mim vocês romantizaram a morte, então eu queria fazer uma pergunta. Já que a morte é uma festa, me ensina a comemorar um suicídio, para que eu consiga consolar as mães e os pais e as pessoas no contexto cemiterial, que é o contexto que eu trabalho. Os 4 não me responderam, porque a morte não é uma festa. A gente não deve negar a morte, né? Não deve negar essa realidade da vida, né? A finitude da vida terrena. Mas a gente não deve potencializar, né, ou dar ibope para a morte, né? E aí, por isso que em suicidologia a gente tem a questão do efeito Werther, que é o efeito contágio. É você falar de suicídio com responsabilidade, tendo consciência de que a sua fala
não deve gerar gatilhos no próximo ou no outro, né? E aí o quinto degrau da ideia suicida é o agendamento matrimonial. A pessoa agenda a data do suicídio, agenda o dia do falecimento. Certa vez eu estava no cemitério e aí uma família chegou para mim e falou: nós perdemos o nosso familiar por suicídio. O que você tem para falar, pastor? E aí eu preparei uma mensagem na hora, né, que é: não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida que vocês julgarem, vocês vão ser julgados e vai ser acrescentado o julgamento. Ou seja, não cabe nem a mim e nem a vocês julgarmos a decisão, por mais que nós discordamos da decisão do seu familiar, né? Não quer dizer que nós enaltecemos, né, essa decisão, mas nós não temos o direito de julgar, nós temos o direito de respeitar e pedir para Deus consolar o nosso coração. E aí, dentro desses 5 degraus, eu digo que a pessoa está no fundo do poço, né, quando ela agenda a data. Ela precisa de cuidados profissionais, precisa de cuidados emergenciais e precisa de cuidados para já. E aí, frases de alerta, né? Frases de alerta no contexto de internet, né? Ou em qualquer contexto. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Essas frases de alerta são preocupantes. Então, tem um texto na Bíblia que diz, né, Jesus falando que a boca fala que o coração está cheio. Então, se a pessoa está verbalizando algo, seja virtualmente ou seja através de um diálogo, é porque o seu coração está cheio de angústia, está cheio de aflição, está cheio desse vazio existencial. Então, ela está verbalizando, né, essa ideação, esse desejo pela morte. Então, o coração está cheio de algo, né, de repente cheio de vontade de morrer. E a pessoa verbaliza através da fala ou através do mecanismo de comunicação virtual. E aí eu queria falar sobre a abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que o CVV utiliza. É uma abordagem do Carl Roger, né, humanista. Esse centrar no indivíduo, centrar na pessoa. Isso é utilizado também no meu contexto de trabalho como capelão, né? Como capelão, nós também utilizamos isso de não olhar a pessoa como mais um na sociedade, mas como uma pessoa irrepetível, né? Única, né? E cada um tem sua forma de expressar suas dores, seus lutos, né? Eu lembro de gêmeos, né? 2 irmãos gêmeos, que eles perderam o pai, e cada um teve uma forma de expressar, né, o seu luto. Um chorou compulsivamente, o outro não conseguiu chorar, só chorou 1 ano depois a perda do pai. Cada um tem sua forma de expressar, apesar de serem gêmeos, são pessoas, indivíduos irrepetíveis. Essa abordagem do Roger, ele vai falar que através dessa abordagem a ideia é criar um clima psicologicamente favorável. Lá no Amparo Pleno em Cristo, que é o projeto, e na Missão aos Enlutados, que é o trabalho de capelania que eu faço, né? A gente chama de criar um ambiente espiritualmente harmonioso, né? E aí, através disso, a primeira coisa que o Roger vai chamar de congruência, eu chamo de autenticidade, né? Você ser autêntico, né? Seja você, né? O melhor que você puder, né? A melhor versão de você é você mesmo, seja original, não seja uma cópia do outro, né? Porque você é um indivíduo único, você é uma pessoa única. Então, seja você, seja autêntico. As suas características, seu jeito de ser, seus sentimentos, seus pensamentos, seja humano, seja gente, né? Eu gosto de falar que é gente amparando gente, né? Então, quanto mais humano, mais santo nós somos, né? Quanto mais gente nós somos, melhor nós vamos conseguir amparar o nosso próximo. Então, seja autêntico, né? No contexto meu mais pastoral, existe um livro chamado Cuidando do Ser, né? E nesse livro vai usar a leitura do Triângulo das Bermudas do Roger, né? E não vai falar a palavra congruência, vai falar a palavra autenticidade, né? Ou transparência. E vai falar, eu gosto de fazer um diálogo de uma parte desse livro com um diálogo do livro o Suicídio como Desafio para a Psicologia, né? Que é um livro do CFP, Conselho Federal de Psicologia, que lá eles vão falar que médicos e psicólogos eles têm a tendência, né, de se desumanizarem e idealizarem o suicídio, né? O médico ele tem a ciência da medicina e muitas vezes coloca essa ciência acima da sua humanidade. E aí, quando ele perde um paciente por suicídio, é como se ele se sentisse impotente, né?
como se ele se sentia Deus e aí agora é impotente. Por quê? Porque alguém foi contrário àquilo que ele deveria fazer, que era inverter o processo de morrência, né? E esse médico, se não cuidar da sua humanidade ou da sua humanização, ele pode também começar a ter ideias suicidas. E o psicólogo também, quando o psicólogo perde um paciente por suicídio, ele pode começar a se sentir culpado. Será que eu usei a abordagem certa? Será que eu consegui trabalhar a empatia com o meu paciente? E se ele não cuidar da sua humanidade, também ele pode desenvolver a ideação suicida. No livro Cuidando do Ser, vai falar sobre sacerdotes, né? Ou seja, padres, pastores, ministros, né, religiosos, pessoas que trabalham com a questão da religiosidade, que também, se não cuidarem da sua humanidade, eles podem desenvolver o que é chamado de sentimento messiânico, né? Que é se sentir o Messias, o Salvador do mundo. Eu gosto muito de citar uma frase do João Batista, né? João Batista era o primo de Jesus, e quando perguntaram para ele, né, quem você é? Elias, tal, aí João Batista falou assim, ó, eu não sou Cristo, ou seja, eu não sou o Salvador do mundo, eu não sou o Cristo, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, né? Então, além da autenticidade, existe também a receptividade com o distanciamento. O Roger chama de consideração positiva incondicional, né? Você não julgar o mundo do outro. No livro Cuidando do Ser, eu prefiro também usar essa palavra, a gente chama de receptividade com distanciamento. Eu estou receptivo ao universo, ao mundo do meu próximo, mas eu mantenho um distanciamento de proteção, né? Para não perder a consciência, né? O Jung, né? A Jung, ele fala que enquanto você não faz com que a sua consciência tome consciência do inconsciente, você vai atribuir tudo ao destino, né? E, na verdade, não é assim. A gente tem que tomar consciência até do nosso inconsciente. Na abordagem analítica do Jung, ele enxerga que o inconsciente é um conselheiro do consciente quando o consciente tenta sabotar a nossa vida, né? Ou a nossa saúde, vamos dizer assim, mental, né? Usando com as minhas palavras. Então, a importância desse diálogo do consciente e do inconsciente. Então, eu chamo de receptividade com distanciamento. Eu estou receptivo ao meu próximo, eu estou receptivo às demandas do outro, eu sou fraterno com ele, né? Eu sou acolhedor, né? Mas eu não me perco no mundo dele, no universo do outro. Eu tenho os meus valores como indivíduo, como pessoa, né? E os meus valores, eles não devem ser negociáveis. Não estou falando de paradigmas, estou falando de valores de vida, valores como princípios de vida, né? De cada indivíduo. E aí, eu vou citar Provérbios 17, né? Que diz assim, né? Em todo tempo, amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Ou seja, você está em todo tempo amando o seu próximo e sabendo que nos momentos difíceis da vida, você está receptivo a ele, mas, ou seja, ame o seu irmão. E também citar o que Jesus falou, né? Jesus falou, pedindo ao Pai, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, eu não peço que o Senhor que faça deles que pessoas distantes do universo do outro, do próximo, mas eu peço que eles consigam manter um distanciamento, ou seja, para que eles não contaminem o seu coração, né? E aí, num contexto de cuidado com alguém com a demanda suicídio, você precisa ter um distanciamento para você não achar que o sofrimento do outro é o seu sofrimento, né? Então, assim, você precisa manter o distanciamento de proteção para que você não adoeça também. Então, a receptividade com distanciamento. E aí, o que o Roger chama de compreensão empática, né? Eu chamo de empatia apurada, né? Empatia apurada, ou seja, você não apenas compreender empaticamente. No contexto de profissionais da saúde mental, né? Eles têm hoje dialogado muito sobre a questão da empatia, porque muitos profissionais têm adoecido, eu vou usar uma frase aqui estranha, né? Por excesso de empatia, por não conseguir diferenciar o que é do outro e o que é seu, né? Então, quando eu chamo de empatia apurada, eu gosto de chamar isso de íntima compaixão, né? Como Jesus tinha pelas pessoas essa íntima compaixão, se compadecer do seu próximo, né? Ele teve íntima compaixão da multidão, ele teve íntima compaixão da viúva de Naim. Certa vez eu ouvi uma frase no contexto cemiterial, foi num velório, e aí o filho da senhora que tinha falecido, ele falou uma frase assim, ele falou, compaixão sem obras é pena, e obras sem compaixão é esmola, né? A frase é de Volver de Amaral, eu pedi autorização a ele para usar, ele me autorizou, foi em 2015 que eu ouvi essa frase, compaixão sem obras é pena, obras sem compaixão é esmola. Então, uma empatia apurada é mais do que sentir, né? Ou tentar sentir a dor do outro, é fazer alguma coisa em prol do outro, né?
É fazer alguma coisa em prol de quem está em sofrimento. É mais do que ter uma filosofia de cuidado, né? É mais do que pensar sobre amor ao próximo, é colocar em prática esse amor ao próximo. E aí, eu gosto de falar sobre o caminho do esperançar. O que é o caminho do esperançar? O caminho do esperançar é o que o Roger chamava de tornar-se pessoa, né? Carl Roger chamava de tornar-se pessoa. O Jung, na abordagem analítica, chamava de processo de individuação, né? O Carl Roger falava sobre essa questão de não bestializar o ser humano, né? Ou seja, enxergar a pessoa como uma pessoa. Então, a pessoa se tornar pessoa. O Jung vai falar sobre o processo de individuação como deixar as sombras, né? Ou seja, essas sombras do nosso inconsciente, né? Então, você viver esse processo de se tornar um indivíduo. Essa questão do caminho do esperançar, o Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, né? Já que eu estou de olho na hora aqui, são 5h37. Estou de olho aqui, já está finalizando já estou indo para o... Agora é o penúltimo slide, que o próximo já é o último. E o Paulo Freire vai dizer, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperança é se levantar, esperança é ir atrás, esperança é construir, esperança é não desistir. Esperança é levar adiante, esperança é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, para o Paulo Freire, né, essa questão da pedagogia do oprimido, né, é tentar, pela educação, levar, né, uma esperança para os indivíduos que estão no contexto da sociedade, né, gerar na mente das pessoas, né, esse desejo por lutar por esperança. Para o meu contexto como capelão, né, esse contexto do esperançar, né, do deixar as sombras, vamos dizer, ou a bestialização do ser humano, né, ou a opressão, no meu contexto como capelão, a gente chama de se libertar pela verdade, né, ou seja, através de uma verdade em amor, ou seja, a verdade em amor, a gente consegue transmitir para as pessoas uma esperança. E aí eu vou citar uma frase muito bonita da Bíblia também, do livro de Lamentações. Lamentações é o livro do profeta chorão, do profeta Jeremias, onde Jeremias ele faz, no momento de angústia, de dor, de sofrimento, de perdas, ele fala assim, eu quero trazer à minha lembrança o que traz esperança. E ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, ele traz para a mente dele, né, um pensamento esperançoso, ou seja, diante de um sofrimento, de um desespero, de um momento difícil, eu preciso alimentar a minha mente com esperança, né, com expectativas de que esse quadro pode ser mudado, essa situação pode ser transformada, esse momento trágico, difícil, aí nesse contexto social, né, de pandemia, esse contexto onde as pessoas chamam que a gente vai precisar viver um novo normal, né, onde as pessoas têm adoecido mais e mais, a gente precisa alimentar o coração com esperança, né? Porque a pessoa que tenta o suicídio, a pessoa não quer morrer, ela quer matar o sofrimento, ela quer, na verdade, encontrar esperança, né? Eu gosto de falar, né, que a pessoa quer encontrar uma luz, né, de esperança, e a gente às vezes, tem luz no fim do túnel, e dentro do meu contexto como capelão, eu digo que Jesus não é a luz no fim do túnel, Jesus é a luz do começo até o fim do túnel, né, nos momentos mais tenebrosos, mais difíceis da nossa existência, a gente não tem que esperar o fim do túnel para enxergar luz, a gente tem que enxergar luz nos momentos mais difíceis desse contexto de existência, e aí citando o apóstolo Paulo, né, em Colossenses 1:27, ele diz, né, Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, a abordagem que eu, Felipe, uso como capelão, né, esse do esperançar, é através do viés da espiritualidade. Não espiritualidade só como uma questão de sentimento, né? Espiritualidade tem pelo menos um diálogo. Se espiritualidade é o quê? Espiritualidade é sentir, é pensar ou é agir? Na verdade, a espiritualidade passa pelos 3 conceitos, né? É o que eu sinto, sim, mas é o que eu penso como dogma,
E é como eu ajo a partir disso, porque a fé sem obras é morta, então eu preciso colocar em prática aquilo que eu creio. Mas eu preciso também pensar sobre esperança. E eu preciso também fortalecer e encher o meu coração também de esperança. E aí a última slide, tá bom? É a última slide realmente sobre conscientização para prevenção. Então, assim, dentro de todo esse contexto, né, do mundo virtual, dentro desse contexto, nesse mundo virtual, a gente precisa ser fraterno, a gente precisa ser pessoa para acolher o nosso próximo. Pensando nesse contexto, a gente vai trabalhar 3 formas de conscientização, né, para prevenção. A Organização Mundial da Saúde fala que a conscientização tem que ser universal, né, ou seja, tem a prevenção universal, a prevenção seletiva, que são os grupos vulneráveis, né, por exemplo, aqui no nosso país, né, os grupos indígenas, né, eles são bem vulneráveis à questão do suicídio, e a prevenção vamos dizer, diretiva, né, que são pessoas que já tentaram o suicídio, graças a Deus não morreram por suicídio, mas precisam de cuidados, né? Então é a prevenção geral, seletiva e indicativa, essa é a palavra, tá? Indicativa, que são aquela prevenção de pessoas que ou tentaram suicídio ou tiveram algum tipo de demanda de suicídio no seu contexto de família. E aí os 3 pontos que eu fecho falando deles, primeiro ponto é autopreservação. É entender que dentro de todo indivíduo, de todo ser humano, existe um desejo por vida. Então, aquilo que o Freud chama de sede de prazer, que o Adler chama de sede de poder, o Frank chama de neurose noogênita, né, que é a questão do sentido da vida, eu chamo de sede de viver. A pessoa quer viver, né? Então, a gente tem que entender que existe, em primeiro lugar, a autoprevenção. Eu preciso fortalecer a minha autopreservação para a vida, né? E aí, a importância também de uma família saudável, porque são as redes de apoio. Então, assim, as famílias têm que ter no seu contexto de vida um ambiente mais terapêutico, né? Mais acolhedor. Em 2020, eu assisti uma palestra na ABESP falando sobre a geração do quarto. É uma geração que morre no quarto ao lado e, infelizmente, os pais não estão prestando atenção. Estão ignorando os sofrimentos dos seus filhos. Então, nós precisamos de famílias saudáveis. E aí, o último é a importância da interação social. Então, eu entendo que nessa questão da interação social é a questão de nós termos contextos de trabalhos mais saudáveis, né? Não enxergar o ser humano como uma coisa, né? A gente tem uma frase bem conhecida, né? A gente diz que a gente tem que usar as coisas e amar as pessoas, mas a gente tem a tendência de usar as pessoas e amar as coisas, tá? Eu fecho aqui a minha fala e aí passo a palavra para o Paulo César. E eu devolvo a você. Tem perguntas aqui, né? Tem. O que fazer para evitar o adoecimento da geração? Como? Então, acho que famílias mais saudáveis, em primeiro lugar, que são as redes de apoio. A rede de apoio mais importante são famílias saudáveis, né? Ter famílias saudáveis é uma coisa importantíssima. Eu, no contexto, quando eu dou palestra em escolas, a maior reclamação dos jovens e adolescentes nas escolas é assim: meu pai e minha mãe não prestam atenção em mim, prestam atenção em todo mundo. No William Bonner, no Jornal Nacional, no Galvão Bueno, narrando o Jogo do Brasil. Presta atenção no Silvio Santos, no Topa Tudo por Dinheiro. Presta atenção no Raul Gil, na vizinha fofoqueira, mas não presta atenção em mim. Então, assim, para preservar, eu não vou conseguir mudar o mundo, né? E nem o universo. Mas se eu conseguir preservar pelo menos o meu ambiente familiar de forma saudável, já é alguma coisa, né? Então, assim, para você conseguir olhar para uma geração, primeiro eu preciso olhar para a minha geração, a minha família, para depois a minha família conseguir, no ambiente social, influenciar essa sociedade, né? Eu sou um canal de influência para o meu lar, e o meu lar é um canal de influência para a sociedade, né? É um ciclo. Não adianta, uma frase que uma chefe minha lá no SPC falava, né? Ela falava: Filipinho, não adianta tentar abraçar o mundo que vão faltar dedos. Então, não adianta. É melhor eu começar pelo começo, né? Cuidando de mim, cuidando dos meus, para que os meus consigam, nos seus ambientes de relacionamento e de interatividade social, influenciarem também positivamente lá.
Felipe, mundo Sim, VUCA e mundo Bunny, qual é o mais difícil de lidar, segundo a sua experiência? assim, o mundo Bunny, a gente está numa fase de transição, né? Então, assim, deixa eu até voltar o slide lá. É uma questão, tanto que no mundo Bunny, ele é incompreensível, né? É uma era gasosa. Então, assim, se no mundo líquido as relações já são relações distantes, a tendência é piorar. Aí eu faço das falas da Flávia Prando, né? Ela vai fechar a fala dela falando, né? Sinceramente, isto não cheira nada bem. Então, assim, essa transição para uma era gasosa, né? Onde, assim, poxa, a gente hoje está diante de uma. Vamos pensar na questão da Covid, né? Uma doença que, poxa, a doença. A gente acha que conseguiu vacina e tem a variante tal, daqui a pouco a variante tal, né? Então, assim, a gente está num mundo que a gente não consegue compreender. É difícil. Então, assim, essa transição do mundo VUCA para o mundo Bunny, o mundo Bunny já é um desafio chegando. Então, assim, não vou dizer para você que vai ser maior ou menor. Eu estou falando que é um desafio. Então, não posso te falar que vai ser menos difícil ou mais difícil. Depende. Cada pessoa é uma pessoa. Né? Tem pessoas que, por exemplo, diante de. Cada um tem uma reação, né? Tem uma forma de reagir. Tem pessoas que, diante de uma situação de assalto, elas conseguem reagir super bem, né? Tem pessoas que se desesperam. Então, assim, situações drásticas no nosso contexto de vida, cada pessoa tem uma forma de reagir. Então, assim, no contexto social, o que a gente espera é um desafio maior, né? Esse mundo Bunny do que o mundo VUCA. Porém, cada pessoa é uma pessoa. O Frank, num contexto de Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, ele vai falar que, por exemplo, existiam judeus que cometiam suicídio porque não tinham nenhum sentido para sobreviver. E ele vai citar, por exemplo, no livro Em Busca de Sentido, um judeu ali num dos campos de concentração, que ele falou que não cometeria suicídio porque queria escrever um livro de geografia. Ou seja, o escrever um livro de geografia era aquilo que ajudava ele a preservar a sua existência diante daquele grande desafio, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, e principalmente para os judeus, né? Então, assim, por exemplo, para mim, escrever um livro de geografia não seria um fator preventivo, né, e preservativo. Por quê? Porque eu, particularmente, né, nada contra os professores de geografia, eu não a matéria de geografia, para mim, não é a matéria e tal. Então, assim, para mim, talvez não. Então, cada pessoa é uma pessoa. Vai depender de cada um, o desafio. Uma pergunta grande aqui. Por que o ser humano está tão vulnerável e, ao mesmo tempo, descrente das religiões, embora as pessoas sempre façam questão de dizer que acreditam em Deus? As religiões e a família estão fracassando nas suas missões? Então, na verdade, assim, quanto às famílias, é o que eu falei, a questão de ter famílias saudáveis, né? As famílias estão muito distantes, que deveria ser um contexto mais terapêutico para o desenvolvimento das pessoas, né? De cada um de nós. As religiões, infelizmente, as religiões, e principalmente esse contexto de teologia da prosperidade, elas começaram a mercantilizar a fé, né? E começaram a colocar Deus muito mais como o gênio da lâmpada, que resolve tudo, né? Infelizmente. E aí perdem o crédito realmente. Perdem o crédito porque começam a negociar o sagrado, né? E aí quando as religiões começam a negociar o sagrado, infelizmente as pessoas vão perdendo o olhar a respeito da figura de Deus, né? Ou do divino. E aí vai entrando a sociedade no niilismo, né? No niilismo, que é a morte de Deus, que Nietzsche falou, né? As pessoas ficam aí, Deus não está morto, mas não é isso. Nietzsche estava, na verdade, fazendo um questionamento a respeito do valor fundamental mesmo. Assim, calma aí, ó, Deus vai morrer e o ser humano vai começar a focar só nele, né? Então, assim, o ser humano vai ter que buscar um outro pilar, né, concernente a isso. Então, infelizmente, né, as religiões estão se tornando inúteis, né? Então, o que é, segundo a Bíblia, uma religião útil? Tiago 1,27 vai dizer, a verdadeira religião é essa, né? Ela assiste os órfãos e as viúvas e não se corrompe ou não se contamina com a corrupção do mundo, né?
Então, ali é cuidar de quem está vulnerável. Então, uma religião que cuida de quem está vulnerável, de quem necessita, segundo a Bíblia, é uma religião relevante, né? Mas não só isso. Uma religião que não se contamina com os valores externos, essa é uma religião pura, né? Vamos dizer, pura que eu digo assim, em termos de que mantém os seus valores. E é muito importante isso, porque assim, hoje em dia, infelizmente, está vendo muitas religiões que parecem mais empresas, parecem mais um capitalismo, né? Estão vendendo a fé e estão vendendo na promoção, né? Só falta colocar uma banquinha lá na Uruguaiana, no Saara, né? E negociar os valores, né? Então, infelizmente. Então, o que a gente precisa meu olhar, tá? Como capelão, é a gente primeiro se aproximar da leitura a respeito da verdade. O meu viés de paradigma da verdade é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então, se aproximar da Bíblia, da leitura, essa busca pela verdade, né? Que os filósofos buscavam. Meu paradigma, né? Como a minha verdade como cristão, é que Jesus é essa verdade, né? No meu viés, no meu olhar, né? Então, Jesus falou: sua verdade, o caminho e a vida, ninguém vê uma paz senão por mim. Então, para mim, Felipe, né? Olhando a partir da minha religião, olhando a partir da minha fé, olhando a partir da Bíblia como palavra de Deus, eu preciso me aproximar de Jesus, né? E quanto mais próximo de Jesus, eu vou entender que a religião é um contexto para eu exercitar a minha fé, porque a fé sem obras é morta. A Cristina Brasil está te fazendo um elogio aqui. Gostei muito da apresentação e gostaria de sugerir 2 leituras para aprimorar ainda mais, porque está ótimo. Hillman James, Suicídio e Alma, Petrópolis, Vozes, 1993. Já li mês passado. Karl Marx, sobre suicídio, São Paulo, Boitempo, 2006. Qual o nome esse? Eu não entendi. Karl Marx, sobre o suicídio, São Paulo, deve ser a editora Boitempo, 2006. Obrigado. Esse aí eu vou ler ainda, não li ainda não. Mas o outro eu li mês passado, que é o do. Esse que ela falou, Suicídio e Alma, é uma abordagem junguiana, né? E ali eu até fiz uma leitura que eu achei interessante, uma fala dele, não vou lembrar agora qual capítulo, mas onde ele fala sobre a questão de que existe um Deus oculto, né? Na ideação suicida. E esse Deus oculto é muito mais a questão do que reina dentro do ser humano. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dizer que o que reina dentro de mim é a minha empresa, tá? Eu não tenho empresa, mas estou dando um exemplo. Sou um empresário, que reina dentro de mim é a minha empresa. E essa minha empresa, eu decreto falência dessa empresa. E aí, por causa de eu ter decretado falência dessa empresa, eu decido cometer suicídio, né? Ou seja, quem era o Deus que reinava dentro de mim? A minha empresa, né? Aí pode ser a avareza, pode ser o complexo de inferioridade, de querer ser reconhecido, o desejo de poder, de reconhecimento, não sei. Mas nesse livro que ela citou aí, Suicídio e Alma, eu fiz esse tipo de leitura, né? Por isso que dentro da religião, a gente entende, né, a questão da importância que a religião é uma questão de olhar da revelação, né? Por isso que a gente, no contexto cristão evangélico, a gente entende que Jesus, né, essa revelação. Sim. A Cristina coloca aqui, a alma seria dar voz à alma, ouvir a sua alma. Sim. Ouvir seu coração. Na verdade, eu faço terapia, né? O meu terapeuta, ele é junguiano, né? A gente ele é junguiano, a gente faz quinzenal terapia, eu fazia semanal, agora tenho feito quinzenal. Sim, a gente tem que ouvir o nosso interior. É como eu falei, né? Para abordagem junguiana, o inconsciente, ele não é aquele que tenta, vamos dizer assim, reprimir o consciente, né? Ele é muito mais um conselheiro, né? Ele aconselha o nosso consciente quando muitas vezes o nosso consciente entra na autossabotagem. Agora, para testar todo o seu poder de síntese, meu Deus, responder essa pergunta e fechar com a tua oração. Vamos lá. Qual é a importância de constituir família para a geração Bunny? É importantíssimo, né? Na verdade, é extremamente relevante. Por quê? A gente vive num contexto de sociedade onde está faltando referências, né?
boas referências de pessoas, em primeiro lugar, porque tem muitas pessoas que constituem família, mas dentro daquele seio familiar não existem boas referências. E aí abre um parênteses, só para voltar, a gente vê, infelizmente, né, o aumento do feminicídio, agressões domésticas, pedofilia e tantas coisas pesadas que acontecem onde? No seio familiar. Essa semana teve uma reportagem de um pai, que esse pai levava a filha, né, para ser violentada por um senhor de 70 anos. Ou seja, era uma família, mas que não tinha referência, né? Então, assim, mais do que ter uma família, é primeiro ter uma boa referência de valores, e aí essa família conseguir ser referência de família para outras famílias no contexto da sociedade.